O ano era 1854 e o SS Arctic, o transatlântico de passageiros mais rápido de sua época, partiu para cruzar o Atlântico. Enquanto navegava pelo nevoeiro, lentamente desapareceu no horizonte. A Collins Line, uma companhia de navegação americana, iniciou suas operações em 1818 e só começou de fato o transporte transatlântico em 1835. Seus navios a vapor cruzavam o Atlântico de Liverpool a Nova York em apenas 10 dias. Não parece uma grande velocidade hoje, eu sei, mas naquela época a mesma distância levava várias semanas para outras embarcações. Leves na água com seus cascos de madeira, impulsionados por uma poderosa máquina a vapor, esses monstros eram a escolha favorita de muitas pessoas importantes. Elas pensavam, afinal, o que poderia dar errado com uma embarcação tão avançada? Isso me lembra de uma outra que todos acreditavam ser inafundável. Mas, de qualquer maneira, de volta à Collins Line. Ela se tornou uma grande operadora nas rotas transatlânticas com apenas outra concorrente, a Cunard's Line. Era uma empresa britânica que também pretendia ser a principal operadora na travessia do Ártico. Em 1835, a companhia recebeu um novo navio que viajou para Liverpool e voltou para Nova York com a maior carga até então. A partir daí, a Collins Line foi crescendo constantemente. Parecia que só poderia haver um futuro de sucesso para ela. Infelizmente, seus navios luxuosos tornaram-se caros para operar com a quantidade de carvão usado. Muita força combinada com cascos de madeira fracos significava que precisavam de muitos reparos após cada viagem. Então, toda a viagem acabava sendo cara. Mas como as embarcações eram seguras e tinham boa reputação, as pessoas estavam dispostas a pagar o preço, e a empresa definitivamente não estava em crise. Ela havia conseguido algo que ninguém havia feito antes. Como eu disse, os navios dela cruzavam o Atlântico em 10 dias, e Edward Collins, o proprietário, estava muito determinado a manter o ritmo. Seus 5 transatlânticos ultrapassaram facilmente a Cunard's Line, que tinha apenas 3. Com esse grande prestígio, atraía ainda mais atenção. Embora seus navios com cascos de ferro fossem mais lentos, a Cunard acreditava que ainda tinha lucro, independentemente de quão devagar fosse a navegação. Entre as embarcações da Collins, o Arctic, o terceiro a ser lançado, era o maior, chegando a 85 metros de comprimento, com 2 motores a vapor de alavanca lateral, cada um com 1000 cavalos de potência. As rodas de paz faziam 16 rotações por minuto na velocidade máxima. Na época de seu lançamento, a imprensa o chamou de o navio mais estupendo já construído nos Estados Unidos. Mas o glamour e a fama não conseguiram evitar o que viria a seguir. No dia 27 de setembro, o Arctic estava em sua viagem de Liverpool a Nova York, seguindo em ritmo acelerado através da neblina espessa. É possível que, naquele momento, após 4 anos de recordes de viagem, a tripulação estivesse super confiante com a navegação e com o navio. A apenas 80 quilômetros de Newfoundland, eles seguiram descuidados através do nevoeiro, sem contato de rádio, sonar ou qualquer outra forma de identificação de objetos, equipados apenas com código Morse. Uma embarcação menor, o SS Vesta, que funcionava como pesqueiro, operava em Newfoundland. Ela estava passando pelo mesmo caminho que o Arctic e houve uma colisão. Chocado com o acidente, o capitão do Arctic ofereceu ajuda ao pequeno Vesta. Mas logo ficou claro que o dano aparentemente pequeno era muito pior. Abaixo da linha d'água, por um buraco, a água entrava no casco de madeira, que, apesar de muito mais rápido agora, parecia menos valioso. A tripulação foi em direção à terra tentando tapar os buracos, mas não estava dando certo, e a água do mar continuava a entrar, enchendo mais e levando o navio para baixo. E por fim, quando a sala de máquinas estava cheia, a água apagou as caldeiras, tirando a enorme força pela qual o Arctic havia sido lendário. Ele se moveu lentamente até parar completamente. Enquanto continuou afundando, a ordem era abandoná-lo. Na época, a lei marítima permitia que o Arctic carregasse apenas 6 botes salva-vidas, capazes de salvar apenas 180 pessoas. A tripulação e alguns dos passageiros conseguiram entrar a bordo e ocuparam a maioria dos assentos desses barcos. Os ânimos estavam muito alterados e todos se esqueceram das boas maneiras, não deixando as senhoras e os mais novos embarcarem primeiro. Levou 4 horas para o transatlântico afundar.
Havia 150 tripulantes e 250 passageiros a bordo. Aqueles que não conseguiram encontrar um bote salva-vidas fizeram uma tentativa desesperada de construir suas próprias jangadas com partes do navio. 2 dias depois, apenas 3 barcos chegaram com segurança à costa. Os outros 3 nunca foram encontrados. Acredite ou não, a equipe de resgate também salvou algumas pessoas que estavam agarradas aos destroços por 2 dias. Ao contrário da tripulação, o capitão afundou com o Arctic e surpreendentemente sobreviveu. Ele foi apenas uma entre as 85 pessoas que fizeram isso, fora as 400 a bordo. Quando a notícia chegou 2 semanas depois, o público reagiu com grande tristeza às perdas. A enorme raiva logo se seguiu em relação às péssimas medidas de segurança e à tripulação. A imprensa publicou demandas para mudar as leis, exigindo mais botes salva-vidas. Fazia sentido ter o suficiente para cada pessoa a bordo de um navio, mas esses pedidos foram ignorados. Essa negligência levaria a mais desastres no futuro. Botes salva-vidas suficientes só entrariam na lei marítima cerca de 60 anos mais tarde, após o desastre do Titanic. A esposa e os 2 filhos de Edward Collins também estavam a bordo e não retornaram. Ele ficou arrasado, mas não parou de administrar seus negócios. A Collins Line ainda tinha uma reputação a zelar, a maior, a mais rápida e a mais luxuosa do Atlântico. Collins agora construiria um navio ainda melhor do que qualquer outro. Ele foi chamado de Adriatic e era o maior do mundo, com 105 metros de comprimento e 2 máquinas a vapor alternadas que nunca haviam sido construídas com esse tamanho. Esses motores a vapor na época estavam no auge da engenharia, embora hoje só possam ser vistos em modelos e em brinquedos. Com a nova adição de 2 mastros, o Adriatic também poderia navegar se necessário. Felizmente, algumas lições foram aprendidas com o desastre do Arctic. Mas antes que seu novo navio, o Adriatic, fosse construído, outro desastre ocorreu. O irmão do Arctic também submergiu. Acredita-se que este segundo transatlântico estava desesperado para ultrapassar o da Cunard's Line e atingiu um iceberg em algum lugar durante a corrida. Essa estranha disputa tirou a vida de 141 pessoas. O desespero de Collins e seus cascos mal feitos levaram a empresa à falência em 1858. O recém-construído Adriatic, custando mais de $1 milhão, fez apenas uma viagem no final. E mesmo essa foi considerada um desastre. A embarcação colidiu com um rebocador, mas ainda conseguiu terminar sua viagem inaugural em um tempo adequado. Depois que a empresa faliu, precisou vender o navio por apenas $50 mil. Os motores gigantes foram removidos, sendo substituídos apenas por velas. Embora já tenha sido o maior barco em alto mar, foi apenas 30 anos depois que ele foi abandonado, rotulado como irreparável e ancorado em um rio. Os outros navios restantes também foram vendidos e usados apenas para a retirada de peças. Edward Collins deixou a indústria completamente, procurando trabalho em terra firme. Como a Collins Line não estava mais no ramo, a Cunard cresceu com força. Sem concorrência, ela ganhou o prêmio Fita Azul pelos 30 anos seguintes. E 180 anos depois, após produzir centenas de navios, ainda tem uma presença constante nos mares, fazendo travessias transatlânticas, viagens pelo mundo e cruzeiros de lazer. Até hoje, a Cunard Line é a única a operar transatlânticos entre a Europa e a América. E é a grande prova de que nem sempre o mais rápido é o melhor. Dizem que não há nada que não possa ser encontrado, e é verdade. Hoje vamos mostrar alguns navios que pararam no tempo. O primeiro simplesmente é fascinante. Aqui está o naufrágio de Antikythera. Ele era um navio mercante grego do 1º século a.C. Essa embarcação está no lado leste da ilha grega de Antikythera, onde os mares Egeu e Mediterrâneo se encontram. Cerca de 2.000 anos depois, em 1900, um grupo de mergulhadores descobriu o navio. Eles estavam indo para a Tunísia, mas tiveram que se abrigar de uma tempestade em uma ilha próxima. Como não podiam ir a lugar algum, por causa da chuva, resolveram procurar esponjas até o tempo se acalmar. Um dos mergulhadores descobriu o navio naufragado a 40 metros abaixo do nível do mar. Imagine uma pessoa mergulhar para caçar esponjas e submergir com um monte de tesouros arqueológicos. O capitão do navio de caçar esponjas conversou com as autoridades gregas sobre o que eles haviam encontrado.
Os oficiais enviaram 2 navios para o local indicado. A operação de resgate foi bem sucedida e as descobertas estão agora no Museu Arqueológico Nacional da Grécia, em Atenas. As descobertas incluíam 3 cavalos de mármore de tamanho real, joias, moedas e centenas de obras de arte, como uma estátua de mais de 2 metros de Hércules. Entre os tesouros, a Antikythera Epebe, uma estátua de bronze de um homem jovem, foi o que mais chamou a atenção. É que esse tipo de estátua não corresponde a nenhum modelo iconográfico familiar, e não há cópias conhecidas dela. O homem segurava um objeto redondo em uma das mãos. Estudiosos têm diferentes teorias sobre quem essa pessoa pode ser, mas ainda não chegaram a um consenso. Mais de 70 anos depois, Jacques Cousteau e sua equipe foram até a região e recuperaram outras centenas de artefatos e até restos mortais de 4 pessoas. Curiosamente, descobriram um conjunto complexo de engrenagens interligadas que eram capazes de prever o movimento do Sol, da Lua e de diversos outros planetas. O mecanismo também pode mostrar os horários dos eclipses solares e lunares que acontecerão futuramente. Esse mecanismo Antikythera é praticamente um precursor do calendário de computador, daqueles usados para planejar acontecimentos importantes, como atividades agrícolas, rituais religiosos e os Jogos Olímpicos. Os artefatos encontrados no naufrágio do Antikythera estão entre as descobertas mais importantes da arqueologia moderna, mudando nossa percepção dos limites da tecnologia antiga. O mecanismo tem um design sofisticado e foi feito há mais de 1000 anos. Mesmo após todas essas descobertas fascinantes, especialistas acreditam que o local do naufrágio quase não foi explorado. Isso aconteceu por causa de sua localização e da forma do fundo do mar onde o navio está. A embarcação está profunda demais para mergulhadores scuba, mas rasa demais para usar algo como um submersível. Uma pesquisa feita no fundo do mar em 2012 mostrou evidências de um segundo navio naufragado cerca de 244 metros distante dali. Então, está claro que aquela região tem muito a oferecer para a humanidade. Já imaginou se aqueles caçadores de esponjas não tivessem ido lá? Cientistas encontraram um navio naufragado na Antártica, no fundo do mar de Weddell, 107 anos depois de ele ter afundado. O nome do navio era Endurance e pertencia ao explorador da Antártica, Sir Ernest Shackleton. Cientistas que analisaram a embarcação décadas depois dizem que ela está entre os maiores navios naufragados de todos os tempos. É por isso que eles filmaram a descoberta inteira. O vídeo mostra os resquícios do Endurance e prova que ele ainda está em ótimo estado. Ele está a 3 quilômetros abaixo da superfície do mar há mais de um século, mas parece que naufragou há pouco tempo. A história dele é a seguinte: o navio foi esmagado pelo gelo e afundou em 1915. Ernest e sua tripulação tiveram que escapar usando botes salva-vidas e felizmente conseguiram se salvar. Depois o navio afundou. Sim, essa é uma história impressionante, mas por que os cientistas prezam tanto por esse navio? Primeiro, porque a expedição imperial transantártica do Ernest zarpou para atravessar o continente a pé pela primeira vez. Sim, todos ficaram presos no gelo, mas o propósito da missão era importante. E, em segundo lugar, por causa do desafio de encontrar o navio naufragado. O mar de Weddell está quase sempre coberto por uma camada grossa de gelo. Sabe, o mesmo gelo que fez o Endurance afundar. Chegar perto do mesmo local onde aconteceu o naufrágio já é super difícil. Agora imagine fazer a pesquisa. Especialistas da equipe de exposições modernas previram quando haveria menos quantidade de gelo naquele local usando imagens de satélite. Eles perceberam que o tempo estava a favor deles para começar uma expedição. O Dr. John Shears disse que eles completaram a busca de navio naufragado mais difícil do mundo, lutando constantemente contra o gelo do mar, as tempestades de neve e as quedas de temperatura de até 18 graus Celsius negativos. Se isso tudo faz parte das condições favoráveis, nem consigo imaginar como seriam as condições normais. Para finalizar, olha só isso. São as vigas do navio. Elas estão praticamente intactas. Dá até para ler o nome da embarcação. O arqueólogo marinho Manson Bound diz que esse é o navio de madeira naufragado mais conservado que ele já viu. O cara tem 50 anos de carreira, então sabe do que está falando. Como será que a madeira não apodreceu? A doutora Michelle Taylor, que é bióloga de águas polares profundas, afirma que a madeira deteriorou pouco porque não há animais que comem madeira nessa região deserta da Antártica. Mineradores de carvão da Sérvia descobriram 3 navios naufragados que estiveram ali por pelo menos 1.300 anos. O maior deles pertence a uma frota da Roma Antiga.
Ele tem cerca de 15 metros de comprimento e fundo achatado. Estima-se que o navio tenha capacidade para uma tripulação de 30 a 35 pessoas. Olhando para seu casco, dá para ver marcas de reparos. Uau, esse teve uma longa carreira. Sabe, ele nos dá pistas de como as coisas eram mais de 1000 anos atrás. As duas embarcações menores, por outro lado, correspondem às descrições dos barcos usados por grupos eslavos para atacar a fronteira romana. Os dois foram descobertos sob a lama e argila de um antigo leito de rio. Aparentemente, naquela época havia uma base romana em um lugar chamado Cidade Viminatium. O interessante é que Viminatium foi uma capital provinciana com uma população estimada de 40 mil pessoas no século IV d.C. Só para se ter uma ideia, essa cidade era maior que a de Pompeia. A mina de carvão em Kostolac é um centro de pedras preciosas. Arqueólogos encontraram evidências de antigas atividades humanas e animais por lá. Por exemplo, em 2012, especialistas encontraram ossos de pelo menos 5 mamutes lanudos que foram extintos cerca de 10 mil anos atrás. Arqueólogos canadenses encontraram um navio 150 anos após ser dado como desaparecido nas águas árticas do Canadá. O navio mercante se chama HMS Investigator. Ele foi comprado em 1848 para procurar o navio do Sir John Franklin, que havia se perdido na expedição Passagem Noroestes. O HMS Investigator saiu da Grã-Bretanha em 1850 para fazer essa operação de resgate. A tripulação da expedição, chefiada por Robert McClure, navegou com o Investigator mar adentro. Um tempo depois, ele percebeu que já estavam no trecho final da Passagem Noroeste, na rota marinha que cruzava a América do Norte. Mas antes de entrar no Mar de Belfort, o navio de 122 toneladas ficou preso no gelo. A tripulação passou o inverno no Estreito do Príncipe de Gales. No verão seguinte, Robert tentou navegar de novo para o fim da passagem, mas o gelo bloqueou seu caminho mais uma vez. Aqui também os tripulantes foram forçados a deixar o navio. Ele conduziu todos à Baía da Misericórdia. Lá eles ficaram até o ano de 1853, quando a tripulação do navio HMS Resolute os resgatou. Imagine uma equipe de 60 pessoas que precisou passar 3 invernos no Ártico, sem sequer saber se sobreviveriam. Mais tarde, o navio foi encontrado em posição vertical, submerso, a 11 metros abaixo da superfície. Ele estava em ótimo estado de conservação. A água do Ártico não deixou a parte externa do convés estragar muito. O formato do navio e suas vigas estão claramente visíveis. Além disso, arqueólogos descobriram artefatos deixados pelos marinheiros na terra. Eles tiraram tudo antes de abandonar o Investigator. 3 covas de marinheiros e um navio britânico naufragado também foram encontrados naquela região. Eu fico aqui pensando, o que mais eles poderiam encontrar por lá? Olá, corajoso visitante, bem-vindo à exposição misteriosa. Mas cuidado, esta vai ser uma experiência arrepiante. Mesmo Sabrina, a bruxa, não conseguiu lidar com essas fotos. Agora, se você tem as habilidades para pular no túnel das esquisitices, vamos começar. A primeira foto te levará de volta à cidade de Belfast, hoje capital da Irlanda do Norte nos anos de 1900. Ela mostra 15 mulheres que trabalhavam em uma fábrica de linho. Um simples cálculo e sabemos que 15 pessoas totalizam 30 mãos, certo? Mas dê uma boa olhada na imagem e veja que há uma mão extra que não pertence a nenhuma delas. Todas as mulheres estão dispostas em filas com os braços cruzados na frente e as mãos embaixo dos braços. Há somente apenas uma exceção, que é a senhora na segunda fila, com uma mão no quadril e a outra ao lado dela. Essa é uma pequena rebelde. Mas a misteriosa mão em forma de garra não é dela, nem de ninguém perto. Na verdade, está descansando no ombro de uma garota do outro lado da mesma fileira. E não há mais ninguém a quem possa pertencer. Apesar de ter mais de um século, a fotografia apareceu pela primeira vez na internet no dia 29 de abril de 2016. Ela foi enviada para um site por uma mulher chamada Linda, que identificou a menina com a mão no ombro como sua avó, Ellen Donnelly. Mas nunca comentou de quem aquela mão poderia ser. O que é ainda mais estranho é que não há nenhuma evidência que sugira que a imagem tenha sido alterada digitalmente. Então, de onde veio a mão solitária?
O Photoshop não existia naquela época, mas isso não significa que os fotógrafos não tivessem as habilidades necessárias para editar imagens. Embora não fosse possível adicionar uma parte do corpo extra a uma foto, certamente era possível remover quaisquer objetos ou pessoas indesejadas simplesmente cortando-os com uma tesoura. Os fotógrafos então desenhavam o que queriam a lápis ou carvão. E também conseguiam combinar vários negativos para criar uma única imagem. Há mais uma resposta dizendo de onde a mão poderia ter vindo. Embora a fotografia instantânea já existisse nos anos de 1900, alguns fotógrafos ainda usavam a técnica de longa exposição para capturar o momento. Então, é possível que enquanto a imagem estava sendo tirada, a senhora do fundo colocou inicialmente as mãos em Ellen e depois decidiu cruzar os braços, o que torna o resultado aterrorizante em razão de uma longa exposição da câmera. Então, você pode se acalmar, não foi a coisa. A mãozinha que vivia com a família Addams, que apareceu na imagem. Em nossa segunda foto, você verá uma jovem segurando uma aparição brilhante entre as mãos. Pode ser quase fácil acreditar que é uma magia de verdade. Desculpe te desapontar, mas esse não é o feitiço Expelliarmus que ela está fazendo. A mulher na imagem é a francesa Martha Barrault, que mais tarde mudou seu nome para Eva Carriere. Ela viveu entre 1886 e 1943 e foi uma médium fraudulenta, que alegava ter habilidades psíquicas que lhe permitiam se comunicar com pessoas já desencarnadas e fazer seus espíritos se materializarem durante as sessões. Na época, esses médiums mentirosos seguiam um procedimento padrão durante suas sessões. Entravam em um armário instalado no quarto para fingir que estavam concentrados, e então conseguiam usar seus poderes à plena capacidade para gerar ectoplasma. Quando não utilizado no contexto da biologia celular, o ectoplasma é um termo que se refere a uma substância imaginária que sairia do corpo do médium e pode então tomar a forma de um rosto, de uma mão ou mesmo de todo o corpo da pessoa que está sendo chamada para voltar à vida. Eva Carriere era uma daquelas médiums desonestas que usavam papel amassado e rostos recortados de revistas e jornais para fazer ectoplasmas falsos. Esta foto, tirada em 1912 pelo pesquisador parapsicólogo alemão Albert von Schrecknosen, mostra a mulher em ação durante uma dessas sessões enganosas. Mas conhecer a história completa não muda o fato de que a imagem pode deixar seu cabelo em pé. E o que é ainda mais inacreditável é que Eva conseguiu convencer grandes nomes como Arthur Conan Doyle, autor da série de mistérios Sherlock Holmes, de que era real. Porém, você ficará feliz em saber que ela não conseguiu enganar o ilusionista e artista de fugas Harry Houdini, que, ao contrário de Arthur Conan Doyle, achava que as performances dela não passavam de truques de mágica. Estas corujas da terceira foto não são as de Hogwarts, e não estão aqui para trazer sua carta de aceitação. A imagem é da década de 1920, do lado de fora da Manchester Grammar School, fundada em 1515 por um homem chamado Hugh Oldham. E é a razão pela qual essas pessoas estão usando fantasias estranhas de coruja enquanto marcham. Hugh Oldham nasceu em Manchester e não era um estudioso dedicado, apesar de frequentar as universidades de Oxford e Cambridge. Bem, as mensalidades eram mais baratas na época. No entanto, ele estava no serviço real e, graças às suas habilidades administrativas, foi favorecido com títulos importantes. Isso realmente o ajudou a alcançar altos cargos e se tornar uma figura poderosa e influente. Através de suas novas funções, ele conquistou grande riqueza, que mais tarde usou para financiar a escola. O lema da escola de Oldham, que está escrito em seu brasão, é a frase latina Sapere Aude, que pode ser traduzida livremente como ouse saber. Até hoje, a escola ainda mantém o mesmo lema. Mas a escolha da coruja não simboliza a sabedoria, como você pode pensar. Ela está no crachá do Manchester Grammar School e carrega uma faixa com a palavra Dom. Se você ler como se leem os emojis, chegará em Owl Dom. Owl é coruja em inglês, que na verdade é uma referência a Hugh Oldham. Quando você olhar para o brasão da cidade, verá que ele é muito semelhante ao da escola. A escolha foi feita para refletir a pronúncia de Oldham no sotaque local, que é Oldham.
Assim, prestar homenagem ao fundador é o motivo pelo qual o mascote da escola e da cidade é a coruja. Então, fique tranquilo porque não há nada sinistro e assustador acontecendo nesta foto. Que tal algo fofo depois de todas essas coisas estranhas? A quarta imagem mostra uma criança inocente cujos olhos estão gritando "Me ajude!", mas não se preocupe, não é o bicho-papão quem a segura. A coisa em que ela parece estar sentada é na verdade sua mãe. Isso foi chamado de fotografia de mãe oculta, que era muito comum na era vitoriana. Na década de 1840, a única maneira de as pessoas tirarem suas fotos era com uma câmera daguerreótipo, o primeiro aparelho fotográfico desenvolvido para uso comercial. Ele tinha tempos de exposição que iam de dezenas de segundos a vários minutos. Então, era preciso ficar perfeitamente imóvel durante todo esse tempo para obter uma imagem clara. Mas como se pode imaginar, não é fácil para uma criança ficar imóvel por tanto tempo. E você também não pode dizer, faça uma pose para um bebê. Então, esta é a razão pela qual a técnica da mãe oculta nasceu. As crianças seriam fotografadas com suas mães presentes, mas estas também teriam que ficar escondidas dentro do quadro. Para isso, ficavam atrás de cortinas, sob capas ou cobertores, ou fingindo ser cadeiras. Às vezes, os fotógrafos também removiam partes das imagens em que as mães estavam visíveis. Uau! Cada dificuldade que as mães têm que passar pelos filhos. Cara, isso não mudou nada. Algumas das fotos ficavam muito boas, mas outras acabavam ficando como o pesadelo. A prática continuou a ser usada até a década de 1920, mas à medida que as câmeras se tornaram mais rápidas, não havia mais necessidade de as mães se esconderem. No início do século XX, em algum lugar na costa da África Ocidental, um navio a vapor alemão estava saindo do porto. De repente, o tempo fechou e o navio entrou em um nevoeiro espesso. Os marinheiros encalharam em um barco de areia próximo à costa. Felizmente, ninguém se machucou e eles até conseguiram salvar sua preciosa carga. Mas o navio ficou preso na areia para sempre. E ele não estava sozinho ali. Quase toda a extensão da costa oeste da Namíbia é chamada de Costa dos Esqueletos. Se o nome parece assustador, é porque é mesmo. Esse litoral com 1.500 quilômetros de extensão está entre os lugares mais perigosos da Terra. As tribos locais, os bosquímanos, acreditam que sua divindade suprema criou essa terra quando ela estava furiosa. Os portugueses foram os primeiros europeus a pisar na Namíbia no século XV. E sim, eles também não gostaram da Costa dos Esqueletos. Os exploradores portugueses achavam que essa terra apresentava os portões para o submundo. Esse é o lugar onde o deserto da Namíbia encontra o Oceano Atlântico. Pode ser perigoso, mas é realmente lindo, além de ser um patrimônio mundial da Unesco. Se a Costa dos Esqueletos tivesse um gerente de relações públicas, ele se demitiria no primeiro dia de trabalho. A área não é exatamente favorável ao turismo, devido à sua geografia e história. Sob a areia e as ondas, há uma corrente oceânica secreta à espreita de marinheiros desavisados. Ela é chamada de Corrente de Benguela. Ela flui em direção ao norte, ao longo da costa do sul da África. Essa parte do Atlântico é rica em vida marinha, mas a vizinha terrestre da corrente não está muito feliz com o acordo. Esse clima árido criou o deserto da Namíbia, uma das regiões mais secas da Terra. E a vida marinha que acabei de mencionar? Se trata de tubarões. 11 espécies deles, para ser exato. E sim, o tubarão branco decide aparecer de vez em quando. Até o momento, temos uma paisagem desértica, fortes correntes e tubarões. Definitivamente não é o lugar para um resort à beira-mar. Mas se alguém for parar na Costa dos Esqueletos, saberá que está correndo perigo? Não se preocupe, saberá. A praia está repleta de destroços de todos os tamanhos e formas. Se você se lembra do navio alemão que mencionei no início, sua popa maciça e enferrujada está agora se destacando na areia do deserto. No total, há cerca de 500 destroços espalhados ao longo da costa, e o tipo varia, de galeões portugueses com séculos de idade a navios que encalharam aqui no século XXI. Um moderno navio pesqueiro chamado Zeila Índia conseguiu se soltar de seu cabo de reboque em 2008 e acabou na Costa dos Esqueletos. Ok, ele não escapou por conta própria, teve alguma ajuda dos elementos, mas é melhor ser uma atração turística em uma praia do que ser desmontado para virar sucata. Era para lá que a traineira estava indo originalmente, coitada.
O habitante mais famoso da Costa dos Esqueletos, por assim dizer, é o naufrágio do Dunedin Star. Esse navio cargueiro britânico encalhou aqui em 1942. A grande operação de resgate que se seguiu revela por que é tão perigoso para os marinheiros chegarem até aqui. As equipes de resgate conseguiram salvar toda a tripulação e os passageiros, mas a um preço alto. Uma aeronave e um rebocador foram perdidos no processo. O último dos socorristas levou 2 meses para voltar para casa, na cidade do Cabo, na África do Sul. Você se pergunta por quê? Uma olhada no mapa da região revela o motivo. É um mar infinito de amarelo, que é a areia. Há poucas estradas aqui, portanto é difícil chegar à Costa dos Esqueletos por terra. Há também obstáculos legais. É necessário ter uma permissão especial para dirigir na área. Mas os esqueletos no nome da área não se referem apenas a navios. Eles também representam ossos de animais. A maioria deles pertencia a baleias e focas. Muitos animais se adaptaram à área, de modo que leões e hienas percorrem o litoral em busca de uma refeição. Sim, agora também há leões famintos, como se tubarões não bastassem. Outros animais com residência temporária na Costa dos Esqueletos incluem elefantes, chitas, leopardos e girafas. Em 1971, as autoridades da Namíbia criaram um parque nacional no local. Mas com exceção dos surfistas que buscam adrenalina, eles não recebem muitos visitantes. Acho que dá para entender o porquê. O deserto da Namíbia é o mais antigo do mundo e também não é muito amigável para os turistas. Quem viaja para a região deve levar protetor solar e um casaco quente de inverno. Uma combinação estranha, certo? Bem, não tanto quando você pensa que durante o dia a temperatura ultrapassa os 45 graus Celsius. À noite ela cai para abaixo de zero. Que montanha-russa climática, não? E esse não é o perigo final. Sim, tem mais. Está lembrado de como aquele navio alemão se perdeu em um nevoeiro espesso? Esse não foi um fato isolado. Devido ao clima da região, a neblina aparece com frequência. Os marinheiros devem tapar os ouvidos agora, mas essa neblina é na verdade boa para a vida selvagem. Essa é sua única fonte de água no deserto da Namíbia. Os répteis e mamíferos se adaptaram a esse clima rigoroso usando o mínimo de água possível. Areias movediças, neblina espessa, fortes correntes, leões e tubarões. Não é o que você colocaria em um folheto turístico. Mas a Costa dos Esqueletos não é a única praia na Terra onde você não gostaria de passar suas férias. Vou te levar agora para Cape Tribulation, na Austrália. A área abrange cerca de 125 km² na parte noroeste do continente. E não, a área não é seca como a Costa dos Esqueletos. Ela faz parte da floresta tropical Daintree. Pode-se dizer que aqui é a floresta tropical e não o deserto que encontra o oceano. A parte de Cape Tribulation parece saída de um cartão postal, mas a aparência pode enganar. Austrália? Provavelmente tubarões? Não, os crocodilos estão aqui para pegá-los se você decidir dar um mergulho no mar. Esses são crocodilos de água salgada que os habitantes locais chamam de salties, ou salgadinhos em tradução livre. Bem, esse é um apelido fofo para um réptil tão perigoso. E não são apenas eles. A vida selvagem parece ter um problema com os visitantes. De outubro a junho, as águas ao redor de Cape Tribulation ficam cheias de medusas do tipo cubozoas. Seu veneno afeta o sistema cardiovascular humano. Quando tocados por uma água-viva no mar, os nadadores não terão tempo suficiente para pedir ajuda em terra. O vinagre ajuda a neutralizar a picada, portanto convém manter um frasco de reserva em sua bagagem. Crocodilos e águas-vivas parecem perigosos, mas há mais um animal com o qual você deve se preocupar: o javali. Pode parecer engraçado, mas você não vai rir quando estiver sendo perseguido por um desses carinhas na praia. 21 milhões de javalis vivem na Austrália. Eles são ativos principalmente à noite, o que torna ainda mais perigoso um ataque. A melhor defesa é correr em círculos. Os javalis selvagens não sabem reconhecer um atalho com facilidade. Provavelmente é por isso que não vemos muitos deles seguindo carreiras como pilotos de corrida. Cape Tribulation tem um último perigo à espreita para você, e não se trata de um animal. Aqui, até mesmo as árvores conspiram contra os visitantes. A guimpe-ferrão recebeu esse nome por um motivo. Se você tentar colher uma de suas belas bagas vermelhas, ela reagirá. Seus espinhos são como pequenos cacos de vidro. O efeito não muito agradável em sua pele dura 1 mês. Depois tem o arbusto Wait a While, ou Espere um Pouco, em tradução livre. Sério? Quem dá esses nomes? Essa longa trepadeira tem espinhos que se agarram e não soltam mais. Eles são tão fortes que podem arrancar um ser humano de um cavalo. Você terá de esperar que alguém apareça para salvá-lo desse espinhoso agarrador.
Se você estava prestes a arriscar essa praia australiana da lista de férias, espere um pouco. O turismo está em alta aqui. As autoridades locais restringiram o acesso a todas as zonas de perigo. Os visitantes nadam em piscinas naturais encantadoras, cercados por uma vegetação exuberante. Tem até cordas para se balançar. Essa é uma praia onde você pode finalmente relaxar. O nevoeiro espesso vai subindo sobre o oceano enquanto o sol vai descendo lentamente no horizonte. Mal dá para enxergar algumas dezenas de metros à frente, mas é o suficiente para ver uma carcaça volumosa à distância. À medida que o navio se aproxima da figura, seu coração bate mais rápido, e então você percebe os detalhes da outra embarcação, abandonada ao que parece. Navios fantasmas existem, e seus mistérios nem sempre são resolvidos. Veja o MV Joita, por exemplo. Era um iate de luxo construído em 1931 e serviu bem a várias pessoas por mais de 20 anos antes de ser comprado por um marinheiro de Samoa e se tornar um navio mercante. Em 1955, porém, o serviço do Joita chegou a um fim repentino e misterioso. No dia 3 de outubro, partiu para outra viagem comercial que não deveria ter levado mais de 48 horas. Atrasos acontecem no mar, então quando o Joita não chegou no dia 5 de outubro, conforme o programado, não houve muita preocupação. Mas ele também não apareceu no dia seguinte. Não havia sinal de socorro ou qualquer outro indício da presença dele em nenhum lugar entre seus pontos de partida e chegada. Uma equipe de busca e resgate foi enviada para encontrá-lo e por 6 dias uma área de quase 259 mil km² foi explorada. No dia 12 de outubro, a missão retornou para a base de mãos vazias. O Joita desapareceu sem deixar vestígios. Foi apenas um mês depois que outro navio mercante, o Tuvalu, avistou a embarcação desaparecida distante de sua rota, à deriva em mar aberto e virando fortemente. Os marinheiros embarcaram no Joita e descobriram que todos os tripulantes e passageiros, 25 pessoas no total, estavam desaparecidos, junto com toda a carga que transportavam. O rádio estava sintonizado no canal internacional de socorro, o que significa que a tripulação estava tentando pedir ajuda. Mas não foi possível chamar ninguém, pois o cabo do rádio estava danificado, limitando o alcance a cerca de 3 quilômetros. Os botes salva-vidas também haviam sumido, indicando que as pessoas a bordo devem ter abandonado o navio. Infelizmente, parece que levaram o diário de bordo junto, deixando a equipe de resgate sem saber o que havia acontecido. Até hoje, o mistério do MV Joita ainda não foi resolvido. Ninguém sabe para onde a tripulação e os passageiros foram e o que os levou a partir. O SV Carroll A. Deering não era um navio fantasma no sentido normal da palavra. Ele não foi avistado em mar aberto. Em vez disso, foi encontrado na costa, mas as circunstâncias do seu encalhamento são um quebra-cabeça envolto em mistério. O Carroll A. Deering foi construído em 1919 em Maine, e era uma grande embarcação feita para viagens comerciais. Infelizmente, apesar do alto custo de construção, foi utilizada apenas durante um ano antes de sua última viagem. Em 19 de julho de 1920, viajava de Porto Rico para o Rio de Janeiro via Newport News para levar uma carga de carvão. Estava quase na metade do caminho quando o capitão passou mal e a tripulação voltou para deixar ele e o filho em terra firme. A viagem foi retomada e transcorreu sem incidentes com um substituto, mas quando chegou a Barbados em dezembro para reabastecer, havia humores estranhos entre a tripulação. O primeiro marinheiro não parecia feliz com o novo capitão. Ninguém prestou muito atenção nisso naquele momento, quando provavelmente deveria. A última vez que o Carroll A. Deering foi avistado no mar foi no dia 28 de janeiro de 1921, quando um navio farol o viu na costa da Carolina do Norte. Houve algum tumulto no Tombadilho, onde normalmente a tripulação não era permitida. Então outra embarcação o avistou, mas já não havia ninguém no convés. No dia 31 de janeiro ele foi encontrado encalhado em Diamond Shoals, um local conhecido por vários naufrágios que vinham ocorrendo lá havia séculos. Quando a equipe de busca e resgate entrou, o encontrou abandonado. O diário de bordo e os pertences pessoais da tripulação estavam desaparecidos, assim como os 2 botes salva-vidas. Ainda não há resposta para o que aconteceu a bordo do Carroll A. Deering naquele janeiro, embora a versão mais popular tenha sido um motim. Quem sabe nunca se descubra a verdade. O SS Baltimore é talvez um dos navios fantasmas mais famosos da história.
Este grande vapor de carga foi construído em 1914 na Suécia e viajou obedientemente por mais de 16 anos, negociando o fornecimento de peles com tribos nativas do Alasca e do Canadá. Mas então, no dia 1º de outubro de 1931, ele ficou preso no gelo. A princípio, parecia que a tripulação conseguiria esperar e continuar sua rota, pois a embarcação se soltou em alguns dias. Mas em menos de uma semana ficou presa novamente, desta vez para sempre. Na outra semana, uma equipe de resgate foi enviada para buscar os 22 tripulantes do Baltimore, enquanto outros 15 ficaram para trás para esperar o inverno, se necessário, e recuperar o navio. Mas um mês depois de uma forte nevasca atingir o acampamento, os marinheiros saíram de seus abrigos e descobriram que ele havia desaparecido. Felizmente, alguns dias depois, um caçador nativo lhes disse que o Baltimore ainda não estava perdido. Ele o viu a cerca de 70 quilômetros de onde estavam estabelecidos. Eles conseguiram localizá-lo, mas decidiram que a embarcação não resistiria ao inverno, então pegaram as cargas de maior valor do porão e a abandonaram. No entanto, estavam errados. O SS Baltimore resistiu àquele inverno e a muitos outros que se seguiram. Quando o gelo quebrou, ele partiu sozinho, flutuando apático ao longo das costas do Canadá e do Alasca, e foi avistado diversas vezes, algumas à deriva em mar aberto e outras preso no gelo novamente. As pessoas tentaram entrar nele e resgatá-lo, mas as condições climáticas ou a falta de equipamentos sempre as impediram. O SS Baltimore foi avistado pela última vez por nativos do Alasca em 1969, 38 anos após seu abandono. O que aconteceu depois permanece desconhecido. Entre as histórias de navios fantasmas, a do SS Hurrah Madden é uma das mais intrigantes e angustiantes do século XX. Ninguém sabe ao certo se ele existiu em primeiro lugar. Isso porque não foi registrado no Lloyd's Shipping, o registro internacional de embarcações, o que o torna uma lenda. Ou talvez a omissão tenha sido proposital por motivos obscuros. De qualquer forma, os relatos sobre o que aconteceu com o Madden variam. De acordo com a maioria dos relatos, ele estava transportando alguma carga desconhecida pelas águas da Indonésia quando um pedido de socorro foi recebido por outro navio nas proximidades. O oficial de plantão ouviu a mensagem de SOS, mas seu conteúdo é diferente dependendo dos relatos. A mensagem não se repetiu e a tripulação do Madden não retornou nenhuma tentativa de contato. A embarcação que recebeu o pedido de socorro correu para o resgate, mas apenas no dia seguinte, quando o Madden já estava à deriva e ligeiramente inclinado. Quando os socorristas entraram nele, descobriram que nenhum dos tripulantes sobreviveu. No entanto, estava faltando um bote salva-vidas, o que significa que havia pelo menos um membro da tripulação que conseguiu escapar. O que aconteceu com o resto das pessoas a bordo permanece um mistério até hoje. Ainda assim, não há fatos concretos sobre essa história, então talvez nunca descobriremos se o SS Hurrah Madden era de verdade e não uma ficção. O SV Zebrina era um barco à vela com 3 mastros. Foi construído em 1873 para viagens comerciais fluviais na América do Sul. Ele serviu por mais de 4 décadas, provando ser uma embarcação robusta e confiável. Mais tarde foi transferido para a Europa, onde continuou servindo bem ao seu propósito. Mas então, em outubro de 1917, o Zebrina partiu para uma viagem normal e foi encontrado em terra vários dias depois. Misteriosamente, embora ele tivesse perfeitamente intacto, toda a tripulação de 5 pessoas e o capitão haviam desaparecido. Não há evidências diretas ou fatos concretos sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A teoria mais convincente é de que a tripulação foi levada do convés por causa de uma explosão embaixo d'água e, em seguida, o barco partiu sem eles. Mas a verdade, como sempre, permanece desconhecida. O ano é 2018. Você acorda cedo para pescar. Após se aproximar do mesmo local onde estava no dia anterior, lança o anzol no mar e espera. O flutuador já está se mexendo. Algum peixe fisgou a isca. Mas, ei, olá, por que você não está fazendo nada? Neste exato instante, não está nem aí para o peixe. Seu olhar está fixado em alguma coisa ao longe. Você fica boquiaberto de tanta surpresa ao ver um navio gigante preso no banco de areia. Ele não estava ali ontem, então deve ter chegado à noite. Ok, ele certamente vai zarpar a qualquer momento. Você pesca durante mais algumas horas. Enquanto isso, observa o navio e não vê nenhum movimento por lá. Será que ele está vazio? Barcos e a guarda costeira estão saindo da margem em direção à embarcação. Você resolve dar uma olhada também. Então entra em seu barco e vai para lá.
A névoa encobre o navio, fazendo tudo parecer assustador. O gigante está enferrujado e vazio. Mas onde está a tripulação? E como ele chegou ali? A guarda costeira entra nele. A equipe faz buscas no porão, nas cabines e no convés superior. São encontrados pertences de alguém, restos de comida, cadernos e roupas. Tudo indica que os tripulantes desapareceram subitamente. Os primeiros pescadores a avistar a embarcação não viram ninguém saindo dela. Nenhum sinal de rádio foi enviado para o porto, e ninguém falou nada sobre o navio. Ele apareceu ali, do nada. A única chance de obter qualquer informação é olhando o número e nome dele. Trata-se de um Sam Ratulangui PB 1600. A guarda costeira checa as informações, estuda dados de todos os navios do país e não pode ser. Ele foi construído em 2001, na Indonésia. Era usado para transportar cargas pesadas entre os mares da Ásia. E operou corretamente durante 8 anos. Foi usado para entregar produtos industriais em diferentes pontos na região, mas alguma coisa deu errado. Em 2009, o Sam Ratulangui estava navegando perto da encosta de Taiwan. E pronto, não houve mais registro sobre ele, nem informação alguma em nenhum porto. Todos pensavam que tinha naufragado, então ninguém procurou por ele durante anos. E aí, 9 anos depois, surge grande e enferrujado na costa de Myanmar. Sem marinheiros, sem combustível, uma investigação é iniciada. Serviços da cidade estão tentando descobrir os nomes de todos os marinheiros que trabalhavam na embarcação e encontrar pistas que ajudem a desvendar o mistério. Também se espera que o proprietário apareça em breve. 2 cordas são encontradas no navio. Isso indica que algum outro rebocou o Sam Ratulangui até este lugar. Pouco depois, já há uma lista com 13 membros da tripulação. Essas pessoas dizem que queriam chegar à fábrica em Bangladesh para consertar o Sam Ratulangui. Outro barco ajudou a rebocá-lo, mas então 2 cabos quebraram e uma tempestade os atingiu. Ninguém queria ficar a bordo durante o mau tempo, assim os marinheiros deixaram a embarcação. Ninguém sabe o que aconteceu com ela durante os últimos 9 anos e como conseguiu navegar por aí sem ninguém a bordo. E aqui está mais uma história de navegação, só que muito mais impressionante. Em 16 de fevereiro de 2020, alguns moradores encontraram um grande cargueiro preso em um litoral rochoso de uma vila irlandesa. Ele parecia enferrujado, tinha furos no casco e algumas partes apodrecidas. Ninguém tinha visto a embarcação no dia anterior, então ela certamente havia aparecido ali à noite. O cargueiro Alta foi visto pela última vez alguns meses antes, a milhares de quilômetros da costa da Irlanda. Naquele dia estava navegando pelas águas do Oceano Atlântico. Outro navio, o MS Protector, o avistou e seus tripulantes tentaram entrar em contato, mas não receberam respostas. Então se deram conta de que estavam diante de uma embarcação vazia. Aí, 5 meses depois, o Alta surgiu na costa da Irlanda. Há mais perguntas do que respostas sobre essa história, mas conseguimos esclarecer algumas coisas. Em 2015, ele apareceu e desapareceu do radar várias vezes. Todos os navios possuem um sistema interno de rastreamento, para que seja possível acompanhar sua rota por meio de satélites. Mas os tripulantes do cargueiro desligavam esse sistema de vez em quando. Talvez estivessem envolvidos com alguma atividade ilegal. De qualquer forma, em 2017, o navio geralmente navegava entre os portos das ilhas gregas. Aí o sinal de rastreamento sumiu e reapareceu somente 10 meses depois, na costa da África do Norte. Durante esse tempo, o cargueiro mudou de bandeira várias vezes. Em setembro de 2018, o Alta estava a sudoeste das Bermudas, partindo para o Haiti. Ali, a tripulação começou a enfrentar alguns problemas. Primeiro, o motor principal falhou bem no meio do Oceano Atlântico e o navio ficou à deriva. Vários dias se passaram, mas os membros da tripulação não conseguiram consertá-lo. Eles começaram a ficar sem comida e água. A situação piorou ainda mais quando souberam que um furacão estava se aproximando do local. Por sorte, conseguiram entrar em contato com a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Um helicóptero voou até o Alta em 2 de outubro para levar alguns suprimentos. Havia comida suficiente para vários dias. Depois, um barco de resgate navegou até o cargueiro e transportou todos os marinheiros para Porto Rico antes de o furacão chegar. O Alta continuou à deriva, mas sozinho no meio do mar. Após um bom tempo, outro navio se aproximou dele para rebocá-lo até as margens da Guiana. Mas nesse momento tudo deu errado.
Alguém roubou a embarcação, desativou o sistema de rastreamento e navegou para uma direção desconhecida. Após quase um ano, o MS Protector encontrou o Alta nas águas do Oceano Atlântico. E aí, 9 meses depois, o navio sem tripulação foi para as margens da Irlanda. Como será que ele conseguiu cruzar o Atlântico e chegar ali? Isso ainda é um mistério. Talvez tenha sido apenas sorte. Ninguém mais viu o cargueiro durante todo esse tempo. Ele percorreu longas distâncias, enfrentando tempestades. Quem é o capitão? O que aconteceu com os ladrões? Quem é o proprietário agora? Um dia, alguém ligou para a administração da vila e se apresentou como dono, mas essa pessoa desconhecida não apresentou nenhuma prova. Foram encontrados vários barris de óleo dentro da embarcação que foram levados por helicóptero. O Alta estava enferrujando. A corrosão do metal poderia trazer danos ao meio ambiente. O cargueiro já não tinha valor comercial, mas seriam gastos milhões para se livrar dele. Só restaram 3 opções: deixá-lo onde estava, rebocá-lo para o meio do mar e deixá-lo afundar ou desmontá-lo para virar sucata. Mas a natureza já tinha seus próprios planos. Tempestades e ondas fortes partiram o casco ao meio. O Alta ficou à deriva sem tripulantes nas águas do Oceano Atlântico durante 2 anos, mas isso nem se compara a um outro que viajou assim por 38 anos. Um recorde que pertence ao SS Baltimore, um navio mercante que pertencia a uma empresa de comércio. Em 1931, ele ficou travado no gelo da encosta do Alasca. Seu movimento desacelerou, uma grossa camada de gelo o fez ficar preso ali e uma tempestade forte só piorou a situação. A nevasca foi tão intensa que os membros da tripulação não conseguiam enxergar nada além daquele véu branco à sua frente. Continuar navegando era impossível. A equipe precisou esperar a tempestade cessar e aguardou por 1, 2, 3 dias. Uma semana se passou, mas a nevasca estava ficando cada vez mais forte. Aí um dia foi perdendo força. Os tripulantes se dividiram em 2 grupos. O primeiro foi para a cidade mais próxima e o segundo, junto com o capitão, continuou no navio. Eles acamparam perto da embarcação e esperaram a nevasca que tinha recomeçado acabar. A visibilidade era 0 e finalmente um dia a neve cessou. Maravilha! E agora, espere aí. Mas cadê o SS Baltimore? Ele simplesmente desapareceu durante a nevasca. O capitão tinha certeza de que havia afundado, por isso foi embora com os marinheiros. Aí, uma semana depois, eles viram a embarcação à deriva perto da região onde a haviam perdido. O casco estava tão danificado que nem era seguro entrar no navio. Consertá-lo era inútil e caro, então o capitão resolveu abandoná-lo, pois tinha certeza de que ele afundaria em breve. Mas o SS Baltimore continuou boiando pelos dias, meses e anos seguintes. Há relatos de que foi visto em vários pontos ao longo da costa do Alasca durante 38 anos. O último registro do SS Baltimore data de 1969. Quem o viu afirmou que ele estava totalmente congelado, quase se fundindo com o gelo. Algumas pessoas planejaram começar uma expedição para encontrá-lo, mas todas as tentativas foram sem êxito. A embarcação certamente está em algum lugar nas profundezas do mar. Este é o Arthur John Priest. Não, ele não é famoso por ser um pintor ou por ter descoberto algum tesouro perdido. Não inventou nenhuma engenhoca, nem quebrou nenhum recorde mundial. Ele é conhecido simplesmente por ser inafundável. Provando que uma pessoa pode ter sorte e azar ao mesmo tempo, Arthur esteve presente e sobreviveu a várias tragédias em alto mar, incluindo a fatídica viagem inaugural do Titanic. O homem não viajava por puro prazer, e sim para sustentar a família, pois trabalhava como foguista. Assim, ficava horas preso nas entranhas quentes de embarcações movidas a vapor. Seu trabalho era sujo e árduo. Era dele a responsabilidade de manter as fornalhas acesas, alimentando-as com carvão para garantir que houvesse vapor suficiente para os motores funcionarem. Ele precisava tomar cuidado para não superaquecer o sistema e também para não colocar fogo no navio inteiro. As fornalhas precisavam ser vigiadas e abastecidas o tempo todo, e ele fazia isso com afinco, lutando contra o suor e a sujeira. Geralmente trabalhava sem camisa por causa do calor e sempre estava coberto por aquela poeira preta do carvão. Quando finalmente tinha uma folga, o quarto em que ele descansava ficava ali perto, na mesma parte da embarcação. O cara devia ser bom no que fazia, pois nunca ficava sem emprego.
Mas seja qual fosse a empreitada, parecia que o azar sempre o acompanhava. O primeiro incidente foi até leve. Arthur era jovem e trabalhava no RMS Asturias. O navio de passageiros zarpou em 1907, viajando de Southampton, no Reino Unido, para Buenos Aires, na Argentina. Em algum ponto da viagem inaugural, houve uma pequena colisão. Os danos foram tão sérios que foi preciso voltar e consertar o estrago. Felizmente, não houve relatos de ferimentos graves. Arthur simplesmente foi trabalhar em outro navio, mas o azar do Asturias continuou. Em 1914, se tornou um navio-hospital na Europa, abrigando homens e mulheres doentes e levando-os para casa, na Inglaterra. Mas em março de 1917, por volta da meia-noite, a embarcação foi atingida por algum objeto. O casco rachou e a sala dos motores se encheu de água. O capitão ordenou a todos que abandonassem o navio, o que fez com que tripulantes, pacientes e profissionais de saúde disputassem botes salva-vidas. A embarcação ainda estava em movimento, pois os controles principais, localizados dentro da inundada sala de motores, não podiam ser desligados. O capitão se recusou a sair de seu posto enquanto as pessoas ainda tentavam escapar. Ele conseguiu virar o Asturias rumo a Bolthead, onde finalmente bateu em terra firme e não podia mais afundar. Os botes salva-vidas que restaram foram abaixados e os últimos sobreviventes conseguiram sair em segurança de lá. Após uma avaliação de danos, o Asturias foi declarado como perda total. Pode ser injusto colocar esse desastre na conta do Arthur, já que ele nem fazia parte da equipe da embarcação naquele momento. Mas parece que muitos dos navios nos quais ele trabalhou estavam destinados a dar problema. O azar o perseguiu em seu trabalho seguinte, no RMS Olympic, um cruzeiro gigante que, na verdade, foi projetado e construído como parte de uma frota da qual o Titanic fazia parte. Mas, junto com o tamanho, veio o sacrifício. O Olympic era ótimo para se mover em uma única direção, mas muito difícil de lidar quando era preciso fazer alguma manobra. Era setembro de 1911. O Olympic estava tentando alterar seu trajeto. O Hawke, um navio menor que estava navegando por perto, não deu espaço suficiente para o maior manobrar, e os dois acabaram se chocando. Pelo fato de o Hawke ter sido projetado para lidar com fortes colisões em alto mar, sua proa reforçada rasgou o Olympic. 2 grandes cortes surgiram na lateral do cruzeiro. O eixo da hélice ficou seriamente retorcido. E o pior, começou a entrar água. Por sorte, o Olympic deu um jeito de chegar em terra firme sem afundar. E ninguém sofreu ferimentos graves. Arthur nem tinha ideia de que aquilo era apenas uma amostra do que o futuro lhe reservava. Em seguida, ele encontrou emprego em um navio novinho em folha. E melhor, uma máquina inafundável, considerada a maior embarcação que já fora construída até então. Sim, ele iria trabalhar no Titanic. E que emprego! O navio tinha 29 caldeiras, gastando 850 toneladas de carvão por dia para produzir vapor suficiente para navegar. Arthur era apenas mais um entre os 150 foguistas labutando na barriga do gigante, mantendo o fogo queimando dia e noite. Ele ganhava cerca de $30 por mês. Mas no dia 14 de abril de 1912, o homem mudaria bruscamente do mundo escaldante com que estava acostumado para um frio congelante. Por volta das 11h35 da noite, a tripulação avistou um iceberg. O Titanic tentou evitar a colisão, mas o alarme tinha soado tarde demais. 5 minutos depois houve a colisão. O iceberg rasgou o casco e os compartimentos lá de dentro, que antes eram a prova d'água, foram seriamente danificados. À medida que a gelada água do Atlântico foi entrando, o cruzeiro começou a afundar. Sinais de emergência foram emitidos, mas o navio mais próximo, o Carpathia, estava a mais de 3 horas de distância. Na escuridão da noite e presos no meio do nada, a tripulação e os passageiros entraram em pânico. Quem pôde pegou o bote salva-vidas. Outros pularam na água gelada. No total, somente 706 pessoas sobreviveram àquela noite terrível. E Arthur, no momento da colisão, estava lá embaixo na barriga do Titanic. Ele estava em seu horário de folga, descansando depois de ter trabalhado arduamente. Enquanto o gigante naufragava, suas chances de sobrevivência diminuíam cada vez mais. Ele e seus companheiros estavam no lugar mais perigoso do cruzeiro e tiveram que passar por um labirinto de corredores e passarelas, alguns até inundados, em uma corrida louca rumo ao convés.
Depois se depararam com água congelada e saltaram nela, nadando desesperadamente para tentar se salvar. O oceano estava tão gelado que Arthur até sofreu queimaduras de frio antes mesmo de encontrar um bote salva-vidas. Ele estava entre os 44 foguistas que conseguiram sobreviver à tragédia. Depois dessa experiência, a maioria de nós nunca mais pisaria em um navio de novo. Mas o cara precisava trabalhar. E seu emprego seguinte também acabou em desastre no HMS Alcântara, que naufragou em 1916. Arthur ficou seriamente ferido, mas continuou desafiando a sorte. E seu desafio seguinte pode ter lhe despertado um sentimento familiar ao trabalhar em um navio construído pela mesma empresa que estava por trás do Olympic e do Titanic. Era o Britannic, o maior dos três, e também considerado de uma categoria superior, com novos recursos de segurança depois do fim trágico do Titanic. Dispunha, por exemplo, de 48 botes salva-vidas abertos, sendo 46 deles os maiores já vistos em uma embarcação. 2 eram inclusive motorizados e equipados com aparelhos especiais de comunicação. A boa notícia é que o Britannic sobreviveu à sua primeira viagem sem qualquer incidente. Ou seja, já estava tendo um desempenho muito melhor do que o do Titanic. Porém, em 21 de novembro de 1916, foi sacudido por uma grande explosão enquanto navegava pelo canal Key, no Mar Egeu. O casco foi danificado e alguns dos compartimentos começaram a se encher de água, mas, ao contrário do Titanic, o Britannic foi projetado para emergências assim. Ele foi equipado com 5 anteparas estanques, ou seja, à prova d'água. Intactas, elas ajudariam o navio a permanecer em segurança e a flutuar por um período muito maior. Mas havia um problema. As escotilhas ao longo dos convéses inferiores foram deixadas abertas. Então, à medida que o Britannic inclinava, a água entrava por elas, inundando tudo e apressando o naufrágio. Isso fez com que as anteparas estanques fossem inúteis. A embarcação estava naufragando mais rápido que o Titanic. 35 botes salva-vidas foram lançados com sucesso, salvando a maioria. Das 1.066 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, 1.036 sobreviveram. O sortudo Arthur estava entre elas. E mesmo depois disso, o cara não desistiu do trabalho em alto mar. Ele aceitou um emprego como foguista na Donegal, uma balsa menor de passageiros que havia sido convertida para servir como hospital. Em abril de 1917, ela foi atingida por um objeto estranho enquanto navegava em uma situação arriscada. E apesar de ter sofrido um ferimento sério na cabeça, Arthur se safou mais uma vez. O homem precisou passar por 2 colisões e 4 naufrágios para finalmente decidir se aposentar. Na verdade, disse que só desistiu dessa vida porque ninguém mais queria navegar em sua companhia, o que é perfeitamente compreensível, né? Ele passaria o resto de sua vida nas terras firmes de Southampton, na Inglaterra, com a esposa Anne e os 3 filhos. Mas Arthur John Priest sempre seria lembrado como o foguista inafundável.